Agora vamos viajar até à última fronteira, como acontece todos os domingos. Temos connosco o Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Bom dia, Hoje Patrícia. falamos das faces e forças mortais criadoras do cosmo e também, feito, nós de alguma forma vamos também saber o que é que acontece nas destruidoras radiações ultraviolentas. Hoje é um bocadinho assustador o tema que nos trazes. É assustador, é uma mistura de vida e morte, mas é uma fronteira muito tenue no cosmos e vamos começar logo com o primeiro estudo que nos leva a um berçário, a uma maternidade de estrelas, a mais próxima de nós, na nebulosa de Orionte, ou Orion. Dentro dessa nebulosa há uma estrutura chamada o enxame do trapézio e vamos aí também descobrir um estudo científico muito bem feito, utilizando o poderoso telescópio espacial James Webb, uma equipa internacional de astrónomos, onde está incluída a astrónoma Sílvia Vicente, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Um abraço para ela. O que é que nos diz este estudo? Diz que as estrelas nascem, de facto, em ninhadas. Nascem muitas estrelas de diferentes massas entre si. Este estudo tentou perceber como é que é a convivência entre as estrelas mamãs porque muitas delas, se calhar quase todas, têm um disco de poeira e gás à sua volta a rodar muito rapidamente, a juntarem-se, a formarem-se planetas. E eles tentaram perceber como é que estrelas de diferentes massas, com diferentes ventos, com diferentes radiações, se afetam umas às outras. Então focaram sobretudo numa destas estrelas que nasce com planetas à volta, tem cerca de 1/3 da massa do Sol, portanto mais pequenininha, com menos massa, e tentaram perceber, à custa então do James Webb, como é que a poderosa radiação ultravioleta de estrelas muito mais maciças, muito maiores do que o Sol, afeta a construção, o nascimento, aliás, desses planetas que giram à volta dessas estrelas. E então, o que eles perceberam foi o seguinte: estas estrelas gigantescas têm 10 ou mais do que 10 vezes a massa do Sol. São estrelas com cerca de 100.000 vezes mais luminosas do que o Sol e emitem uma radiação ultravioleta poderosíssima. E diz esse estudo que essa radiação ultravioleta, em estrelas que não têm uma grande massa, portanto, com massa como o Sol ou abaixo da massa do Sol, essa radiação ultravioleta aquece muitíssimo esses discos de poeira que dão origem aos planetas. E consegue até evaporar muito rapidamente esses discos de poeira. Quão rapidamente? Bom, este estudo diz que dentro de perto de 130.000 anos. Para nós, para a nossa escala humana, isto é imenso, 130.000 anos. Mas os planetas precisam de 1, 2, 3 milhões de anos para se formarem. Portanto, este estudo diz que se nós tivermos estrelas gigantescas, relativamente próximas de estrelas mais pequenas, essas estrelas são assassinas, autenticamente, para planetas, nomeadamente planetas do tamanho de Júpiter. Estrelas que tenham a capacidade de formar planetas como Júpiter à sua volta, se estiverem junto de estrelas muito maciças, a radiação violenta dessas estrelas pode destruir essa possibilidade de termos planetas como Júpiter à volta dessas estrelas. Isto é muito interessante porque nós sabemos que, de facto, as estrelas nascem em ninhadas. O nosso planeta também nasceu perto também de outras estrelas, depois cada um seguiu a sua vida. Mas, portanto, estes estudos são sempre particularmente interessantes. Depois, e como eu disse há bocado, que isto é uma história de vida e de morte, vamos agora a algo que é fundamental para a vida como nós conhecemos: água. E agora mergulhamos, quase autenticamente, num outro disco de poeira que está a formar planetas à volta de uma estrela que nós conhecemos muito bem. Os astrónomos conhecem muito bem, que é a estrela HL Tauri. E o que nós vamos ver nestas imagens é, de facto, uma representação, uma fotografia, olha, uma ecografia, autenticamente, dos planetas que estão a formar-se à volta dessa estrela. Vamos ver anéis de poeira à volta dessa estrela, mas o mais interessante é o que se passa entre os anéis muito brilhantes que vamos ver. Nas zonas escuras, nas lacunas entre esses anéis. Nessas lacunas é onde nascem os planetas. E este novo estudo diz que nós encontramos algo muito curioso nesses sítios onde nascem os planetas. E então o que é que nós encontramos? Olha, aqui está então estes anéis à volta. As zonas de lacunas à volta dos anéis mostram-nos que ali, de acordo com este estudo, há cerca de 3 vezes mais água, sob a forma de vapor de água, do que todos os oceanos que nós temos no nosso planeta. Ou seja, é mais uma prova que mostra esta relação intrínseca entre a altura em que se formam os planetas e a abundância inacreditável de água. Claro que isto lança todos aqueles debates de astrobiologia. Nós precisamos de água para viver. Nós, seres humanos.
Outras criaturas, se calhar, não tanto, não será a água. Mas, de qualquer forma, nós hoje temos provas cada vez mais evidentes que a água é um elemento muito comum nos sistemas planetários. Em planetas como, por exemplo, planetas anões como Plutão, por exemplo, nos confins do sistema solar nós sabemos que existem grandes quantidades de água. Agora reparamos também que, mesmo na gênese dos planetas, essa água está lá bem presente. A terceira história que temos para contar leva-nos para o fim de estrelas como o nosso Sol. Tudo assustador hoje. Não é porque... Bom, se bem que aqui vamos ter umas cicatrizes de metais. Vamos já explicar o que é que isso quer dizer. Nós sabemos que estrelas como o nosso Sol, nós estamos na meia-idade do nosso Sol. O nosso Sol já anda cá há 4,5 mil milhões de anos, está na fase de meia-idade autenticamente. Daqui a 4 mil milhões de anos, uma estrela como o nosso Sol vai crescer, a sua atmosfera vai crescer, vai englobar os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, eventualmente, e depois vai novamente diminuir. O que é que vai acontecer a esses planetas que foram englobados pela atmosfera das estrelas? Será que vão desaparecer? Isto é, obviamente, uma representação artística do que poderão ser esses dias finais da Terra daqui a, calma, poderia ser daqui a mais de 4 mil milhões de anos. Agora, isto é importante nós percebermos que isto faz parte do ciclo das estrelas. Agora, o que cientistas descobriram foi a superfície de uma estrela anã branca é a fase final de estrelas como o nosso Sol, e encontraram autenticamente uma concentração de metais, cicatrizes de metais, elementos metálicos, à superfície da estrela. Não foi ao longo de toda a superfície, este é que é o dado muito interessante, foi sobretudo nos polos desta estrela anã branca. O que diz aos astrónomos que, nestas fases finais, em que uma estrela como o nosso Sol, aqui está nesta representação, começa a comer planetas como a Terra, e todas as suas rochas, e toda a sua atmosfera, e todos os seus oceanos, isso deixa uma marca metálica. Os metais vão ser englobados também na estrela. Diz-nos este estudo que o campo magnético é talvez fundamental para levar esses metais não para toda a superfície da Terra, mas sim para os seus polos. Repito, não temos de nos preocupar para já com isto, é só daqui a 4 mil milhões de anos, mas de qualquer forma é sempre muito importante perceber o ciclo de vida das estrelas, porque elas são todas diferentes. Uma estrela de grande massa tem uma vida diferente de uma estrela de pequena massa. E pronto, por 4 mil milhões de anos estamos descansados. Estamos. Agora, Miguel, vamos à tua sugestão da semana. Isso também é uma história um bocadinho assustadora, de facto. Aconteceu nesta quarta-feira algo, ou melhor, não aconteceu, felizmente, podia ter acontecido. Por volta das 6h30 da madrugada, a empresa Leolabs, que é especialista na análise de satélites, de órbitas de satélites e de eventuais colisões de satélites, avançou que um satélite russo abandonado podia estar muito próximo de colidir com um satélite ativo da NASA. Bom, isto até tem implicações políticas no nosso próprio planeta. Geopolítica no espaço. Passaram apenas uma distância entre si inferior a 20 metros. 20 metros no espaço é mesmo muitíssimo próximo. E porquê é que isto é notável? Porque é muito raro. Nos últimos 2 anos houve apenas 6 eventos a uma distância comparável com esta. Sabemos também que, se porventura houvesse um choque entre estes 2 satélites, isto ia atirar para o espaço entre 2.000 a 7.000 fragmentos de lixo. O que nós estamos a ver é uma animação da quantidade de lixo que existe à volta das órbitas baixas da Terra. Cada pontozinho é um bocadinho de lixo. E, portanto, sabemos que, se colidissem, entre 2 a 7.000 fragmentos iriam constituir-se lixo. Podiam ter acrescentado mais 50% de fragmentos aos já mais de 12.000 que nós conhecemos em órbitas baixas da Terra, pelo menos até fevereiro, até 15 de fevereiro. E, portanto, isto é um alerta, mais um alerta, que mostra bem esta nova realidade que é a possível choque de satélites, até com implicações geopolíticas, implicações políticas no nosso próprio planeta, e que nós ainda não percebemos muito bem como é que vamos. Sabemos como evitar isto, é preciso implementar políticas, precisamente, para políticas e técnicas também para evitar este tipo de tragédias. Mas temos de falar uma boa notícia. Amanhã pode acontecer um momento histórico para Portugal, porque 30 anos depois do lançamento do famoso POSAT, Portugal pode lançar o seu segundo satélite para o espaço, que é desenhado para estudar, no fundo, o comportamento dos oceanos perto da nossa costa. Vai ser lançado por um satélite da SpaceX e o objetivo é, de facto, perceber, então, em primeiro lugar, se vamos ter ou não lançamento por volta das 21h18 de amanhã deste segundo satélite. E depois que Portugal, obviamente, tendo uma costa tão grande, nós também precisamos de investir neste tipo de investigação feita a partir do espaço, com satélites, para percebermos melhor aquilo que é o nosso próprio território.
temos a Agência Espacial Portuguesa, temos uma indústria espacial cada vez mais pujante, cada vez mais forte. Esperemos que seja apenas o primeiro passo de vários. Percebo a importância, mas é mais um satélite, mais problemas no espaço se colidirem uns com os outros. Muito obrigada por ter estado connosco. Está feita então a viagem pela última fronteira. Bom domingo, Miguel. Obrigado.